Estamos aqui em Porto de Galinha, onde tem uma história que é bem intrigante. Na realidade, é uma história bem intrigante esse nome Porto de Galinhas. No tempo colonial, existia o tráfico de escravos da África para o Brasil. E eles vinham em grandes embarcações e quando chegavam aqui, eles já estavam em caixas de galinha da Angola. E aí então, quando entravam para chegar no porto, eles diziam exatamente essa frase: tem galinha no porto. E foi daí que se originou, mesmo no tempo triste por conta da escravatura, se originou o nome Porto de Galinhas. Essa é verdadeiramente a história que dá origem ao nome Porto de Galinhas. Você já reparou que o mar parece respirar? Por que a maré baixa? A água some? Evapora? É sugada? Ou existe uma força invisível puxando tudo isso? Hoje eu quero te mostrar o que está por trás desse mistério e por que isso fala tanto sobre a nossa vida. Porque às vezes é quando a maré baixa dentro da gente que as coisas mais bonitas aparecem. Tem um limite, tem um tempo, tem uma ordem. E o que parece silêncio pode ser cuidado. Olha o que a Bíblia diz: tu pusestes um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Quando a gente olha para o mar, aqui em Porto de Galinhas, parece tudo tranquilo. Mas o que quase ninguém percebe é que bilhões de toneladas de água estão se movimentando agora mesmo. E isso acontece todos os dias, sem atraso, sem falha. A maré não baixa porque a água evapora. Ela não some. Ela não é sugada por um buraco visível. Ela responde uma força. Essa força vem da Lua. A gravidade da Lua puxa a água da Terra e esse puxão cria um movimento da maré. É uma força invisível, mas real. A gente não vê a força, mas vê o efeito. A Lua está a quase 400 milhões de quilômetros daqui e mesmo assim influencia o mar. Isso me faz pensar quantas coisas invisíveis também estão influenciando a nossa vida. Quando a maré baixa, aqui em Porto de Galinhas, surgem as piscinas naturais. Elas sempre estiveram ali, mas só aparecem no tempo certo. E talvez esse seja o primeiro grande ensinamento do mar. Quando a maré começa a baixar, aqui em Porto de Galinhas, algo impressionante acontece. O que antes era só mar aberto, agora revela vida, cores, detalhes. As piscinas naturais não aparecem, elas sempre estiveram ali. Elas só estavam cobertas. Na nossa vida também é assim. Existem forças que encobrem e existem momentos que revelam.
Às vezes a gente tem medo quando algo começa a recuar, quando um ciclo termina, quando uma fase acaba. Mas e se o recuo não for perda, e sim revelação? A maré baixa não é um erro da natureza, ela faz parte do processo. Sem recuo, ninguém pisaria aqui, ninguém viria essa beleza. Talvez o silêncio que você está vivendo não seja abandono. Talvez seja preparação. Porto de Galinhas vive desse movimento das marés. O comércio depende dela, os passeios dependem também. A vida daqui respeita o tempo da água e a água respeita um limite. O mar recua, mas não abandona. E talvez o silêncio também não seja ausência. Existe algo curioso no movimento do mar. Ele avança, ele recua, mas ele respeita o limite. O mar não invade a terra todos os dias. Há milhares de anos, alguém escreveu algo impressionante. Tu pusestes um limite para as águas a fim de que não cobrissem de novo a terra. Isso não é apenas uma poesia, é uma observação. Sem limite não existe equilíbrio. Sem limite não existe vida. A lua puxa a água, mas não deixa o oceano engolir o continente. Existe força, mas existe contenção. Na nossa vida, a gente nem sempre gosta da palavra limite, mas talvez alguns limites estejam nos protegendo de nós mesmos. O limite do mar permite que Porto de Galinhas exista. Permite que as piscinas naturais se formem. Permite que a vida floresça. E se o que você chama de restrição for, na verdade, cuidado. Deus não aparece segurando o mar com as mãos. Ele estabelece ordem e depois deixa a ordem funcionar. O silêncio também pode ser uma forma de governo. A lua não faz barulho, mas move oceanos. O que move sua vida também pode ser silencioso. O mistério da maré não é apenas físico, ele é um convite. Queridos, o que realmente sustenta a vida não faz barulho. A lua não faz barulho, mas move oceanos. Deus também não precisa gritar. A gente vive esperando sinais grandiosos, respostas imediatas, motivos visíveis. Mas a maior parte do que sustenta a nossa vida é silenciosa. O coração bate em silêncio. A respiração acontece em silêncio. A gravidade mantém tudo no lugar em silêncio. Talvez o cuidado também aconteça assim. Talvez você esteja vivendo um tempo silencioso e o silêncio incomoda, porque ele não traz explicações rápidas, mas o silêncio não significa ausência. Quando a maré baixa, o mar não foi embora. Ele apenas se recolheu. Quando Deus silencia, não significa que ele saiu. Ele está sustentando tudo como sempre sustentou.
O mistério da maré nos ensina que o invisível é real e o silêncio pode ser a forma mais profunda da presença. Até hoje, o invisível continua agindo. No começo, eu te perguntei, por que a maré baixa? Ela não some, ela não desaparece, ela responde a uma força. Existe um limite, existe um tempo, existe uma ordem. E mesmo quando a gente não vê, essa ordem continua funcionando. Talvez a sua vida também esteja vivendo uma maré. Talvez algo esteja recuando, mas o recuo não significa abandono. O que está sendo revelado quando a maré baixa dentro de você? O que sempre esteve aí, mas estava encoberto? A lua continua lá, mesmo quando você não olha para ela. E Deus continua presente, mesmo quando Ele escolhe o silêncio. O silêncio não é vazio. Talvez o maior mistério da maré não seja o movimento da água, mas o que ela nos ensina sobre confiar, mesmo quando não entendemos tudo. O mistério da maré é também o convite do silêncio. Observe, respeite o tempo, confie no limite. Porque o invisível continua sustentando o visível. Inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu legal. Continue com mais imagens de Porto de Galinhas. Tchau, querido. Aqui nós temos também o tradicional passeio de buggy. Você pode vir, escolher o seu buggy e passear nas praias de Porto de Galinhas, pelas areias e pelas dunas. Aqui em Porto de Galinhas temos um comércio bem variado, inclusive restaurantes, várias lojas de souvenir, de roupas de banho, enfim, é uma cidade muito especial para você visitar. Gente, vê só que interessante. Não troque meu oxente pelo ok de ninguém. É um barato. Aqui em Porto de Galinhas temos muitos artesanatos bonitos. Você vê que Porto de Galinhas, né? Não falta as galinhas. Mas muito artesanato, muito. Já temos muita homenagem ao nosso mestre Luiz Gonzaga, pernambucano, como dizem aqui, arretado de bom. Olha aí, aqui temos também algo bem interessante. José está ali fazendo a ligação internacional ali, de um orelhão todo especial. Porto de Galinhas é isso. Tem galinha para todo lado.